Olá, meus queridos alunos! Vamos iniciar nossa aula de trigonometria no triângulo retângulo. Antes de mais nada, quero lembrá-los que essa aula é aquele tipo de aula que eu chamo de aula direto ao foco, ou aula direta ao ponto. Nós não vamos tratar aqui de alguns aspectos da trigonometria no triângulo retângulo, então eu oriento vocês a procurarem mais informações aí no YouTube a respeito desse tema, na web também, para que a aprendizagem de vocês fique mais rica e mais significativa. Nessa videoaula nós vamos tratar especificamente de como localizar, de como identificar no triângulo retângulo a hipotenusa, o cateto oposto, o cateto adjacente, além de definir o que é seno, cosseno e tangente e de como calcular o seno, cosseno e a tangente a partir de um triângulo onde foi nos dado todas as medidas dos lados desse triângulo. Todos esses conteúdos que eu acabei de dizer, eles são assim a base mesmo para você começar a trabalhar com a trigonometria, ok? Então vamos lá, nós temos aqui um triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui, na frente dele nós temos a hipotenusa, lembrando que a medida da hipotenusa sempre é a maior medida do triângulo retângulo, portanto, essa é uma informação que às vezes pode ajudar vocês a resolver alguns exercícios mais rapidamente. Aqui eu tenho o vértice A, eu posso usar essa letra para dizer vértice A, como eu posso usar como ângulo A. Ou eu posso também usar a letra grega como tem nessa figura, que é o alfa. Eu vou sempre me referir ao ângulo utilizando o nome do vértice, que eu acho que vai ser mais fácil até para você acompanhar alguns exercícios que são solicitados para fazer na lista de nossa. Então aqui, ó, você tem o ângulo A, na frente dele, ó, você tem um cateto, que é chamado de cateto oposto. Ele é oposto ao ângulo A. Aqui, se a gente está trabalhando com o ângulo A, esse outro cateto é chamado de adjacente, tá? Então, esse aqui seria o cateto adjacente ao ângulo A. Então, eu tenho aqui o ângulo A, né? Está sendo formado pela hipotenusa e pelo cateto adjacente. O que está na frente dele é o cateto oposto. Se eu estiver trabalhando com o ângulo B, que aqui também é chamado de beta, quem é o cateto oposto ao ângulo beta aqui? Né? Quem é o cateto oposto ao ângulo B? É o cateto Bzinho. É o cateto que vai do A até o C, é esse segmento aqui. Então, o cateto oposto a esse ângulo é esse aqui. O cateto adjacente é o que está ao lado da hipotenusa formando o ângulo, tá? Então, hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto, ok? Aqui nós temos um triângulo com todas as medidas, né? Então, nós temos que identificar quem seria a hipotenusa. O maior lado está na frente do ângulo reto. Então, a hipotenusa seria aqui o Azinho que está medindo 5 centímetros. Aqui, quem seria, se eu estou trabalhando, por exemplo, com o ângulo B, quem seria o meu cateto oposto? Seria o segmento que vai de A até C, que eu chamei de Bzinho. Então, esse segmento aqui, né, é o cateto que está oposto ao ângulo B. E o outro é o cateto adjacente ao ângulo B. Se eu tenho que calcular o seno de B, seno de um ângulo é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, o cateto oposto é 4, a hipotenusa é 5, eu ponho aqui 4 sobre 5. Cosseno. Cosseno de B é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, a cateto adjacente, a B aqui, é o 3, a hipotenusa é o 5. E a tangente de B é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto é o 4, o cateto adjacente é o 3. Vocês terão outros exercícios para fazer, onde a gente vai mudar os números, tudo, mas não se esqueçam. A primeira coisa que você tem que fazer quando você tem um exercício de trigonometria no triângulo retângulo é determinar a hipotenusa,
quem é o cateto oposto ao ângulo que você está trabalhando, quem é o cateto adjacente que você está trabalhando, e lembrar que o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Depois você vai substituir os valores aqui de acordo com o que você identificou no triângulo, ok? Bons estudos e até a próxima!